Nicole Kidman assistiu ao pai ser assassinado a tiros dentro de um mercadinho quando era criança. Essa é a história que a Prime Video escolheu contar na nova série Scarpetta, e ela muda tudo o que os fãs dos livros acreditavam saber sobre a personagem mais famosa de Patricia Cornwell. Se você acompanha esse canal, sabe que aqui a gente não deixa passar nenhuma novidade do mundo das séries, adaptações e bastidores de Hollywood. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha dessa mudança na história da Kay Scarpetta. A série Scarpetta estreou na Prime Video com Nicole Kidman no papel da renomada médico-legista Kay Scarpetta, personagem que Patricia Cornwell criou há quase 4 décadas e que protagoniza uma saga de quase 30 romances best-sellers. Mas é no segundo episódio da produção que a adaptação entrega uma das decisões narrativas mais ousadas e comentadas da temporada: uma reescrita completa da origem da protagonista. Nos livros, a motivação de Kay para seguir a carreira de medicina legal está ligada à morte lenta e sofrida do pai por leucemia. Ela cresceu convivendo com a doença e com a presença constante da morte, e foi esse luto prolongado que moldou quem ela se tornou. É uma origem válida, consistente com a psicologia da personagem ao longo de décadas de publicações. No entanto, a showrunner da série, Lee Sarnoff, identificou que esse tipo de narrativa, por mais verdadeira que seja, perde força quando transposta para a televisão. A solução encontrada por Sarnoff foi radical. Em um flashback de abertura do segundo episódio, o público descobre que o pai de Kay, um imigrante italiano que também atendia pelo nome Kay, foi assassinado a tiros por 2 assaltantes que invadiram o pequeno mercado da família após horário de funcionamento. O detalhe que muda tudo, o elemento que transforma a cena em algo perturbador e inesquecível, é que a jovem Kay estava presente. Ela viu tudo acontecer diante dos seus olhos sem conseguir fazer nada. A cena constrói uma origem que lembra, de forma declarada pela própria produção, a do Batman. Assim como Bruce Wayne testemunhou o assassinato dos pais na infância e canalizou esse trauma para uma missão de vida, a Kay Sarnoff carrega o peso de uma imagem que nunca sai da cabeça, a do pai morto no chão do próprio negócio, e transforma esse peso no combustível de toda uma carreira dedicada a examinar os mortos e encontrar justiça para eles. O que ninguém esperava era a reação de Patricia Cornwell diante dessa alteração tão significativa no DNA da personagem que ela criou. Em entrevista ao site Gold Derby, a escritora não apenas aprovou a mudança, como revelou algo surpreendente. Ela disse que deveria ter pensado nisso antes. A frase exata que Cornwell usou para descrever a sua reação ao assistir a cena foi direta e reveladora. Ela afirmou que disse a Sarnoff que gostaria de ter pensado nisso e que deveria ter feito isso originalmente, classificando o momento como definitivo para a construção do personagem. Cornwell reconheceu que a versão dos livros funciona bem dentro da literatura porque permite explorar como Kay conviveu com a morte durante um longo período da infância. Mas para a televisão, segundo a própria autora, ver o pai sendo assassinado diante dos olhos da filha é muito mais eficaz como ponto de virada, como um momento que a transformou para sempre de maneira irrevogável. Lee Sarnoff, cuja trajetória inclui séries consagradas como Deadwood, Lost e Barry, explicou que a ideia de mostrar a criança debruçada sobre um único corpo e depois cortar para a adulta rodeada de corpos todos os dias foi o elemento visual que definiu a escolha criativa para ela. Essa imagem traduz com precisão como um único momento de trauma pode se tornar o padrão que uma pessoa repete ao longo de toda a vida, de formas que nem sempre são conscientes. A showrunner também deixou claro que a própria Patricia Cornwell teve papel ativo na construção dessa nova origem. Segundo Sarnoff, foi a escritora quem sugeriu que a adaptação fizesse algo mais dramático com a história de Kay, inclusive chegando a propor que o pai pudesse ter sido baleado em um assalto. A equipe de produção abraçou completamente essa direção e a desenvolveu até chegar à cena que o público viu no segundo episódio. A mudança na origem de Kay não fica isolada na narrativa da série. A produção de 8 episódios foi construída com uma estrutura que move o tempo para frente e para trás a cada capítulo, com Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis, que interpreta Dorothy, a irmã de Kay, no presente, e Rose McEwan e Amanda Rigetti nos papéis correspondentes no passado. Os homens das suas vidas seguem a mesma lógica. O marido de Kay,
O perfilador do FBI, Benton Wesley, é interpretado por Simon Baker no presente e Hunter Parrish no passado, enquanto Pete Marino, parceiro detetive aposentado de Dorothy, é vivido por pai e filho, Bobby Cannavale e Jake Cannavale, em diferentes épocas. Essa estrutura temporal serve diretamente à nova origem traumática. No segundo episódio, há uma cena dentro da despensa da cozinha de Kay em que ela encontra latas de molho de tomate e tem um flashback do assassinato do pai. A câmera, o cenário e o figurino foram construídos propositalmente para replicar a estética visual do mercadinho da família. Sarnoff explicou que as latas são as mesmas que estavam na loja do pai de Kay e que a cena foi pensada como um gatilho emocional deliberado, o tipo de detalhe cotidiano que carrega dentro de si toda a memória de uma catástrofe. O terceiro episódio amplia ainda mais o impacto da morte do pai, ao revelar o ponto de vista de Dorothy. A irmã de Kay chegou ao mercado depois do crime porque estava com um namorado. Esse atraso, essa ausência no momento em que precisava estar presente, se transforma na raiz do comportamento de Dorothy ao longo de toda a vida. Segundo Sarnoff, toda vez que Dorothy sente qualquer tipo de dor emocional que não quer enfrentar, ela recorre ao sexo como mecanismo de fuga. A origem que o roteiro constrói para Dorothy não é apenas coerente, ela é reveladora de uma dinâmica familiar inteira que os livros nunca tornaram tão explícita. Patricia Cornwell, ao comentar o tratamento dado à personagem da irmã, disse que a morte do pai transformou as duas para sempre e que ambas ficaram presas naquele momento desde então. A autora classificou como uma grande ideia o que Lee Sarnoff fez com Dorothy e reconheceu que aprendeu algo com a adaptação sobre como tornar esse tipo de trauma visível na ficção. Scarpetta não é apenas uma série policial. É uma série que escolheu colocar a psicologia no centro da narrativa, usando o crime como espelho da vida interior dos personagens que trabalham com ele todos os dias. A pergunta que a produção faz desde o primeiro episódio é o que significa passar a vida inteira rodeado de mortos e o que isso cobra de quem escolheu esse caminho, consciente ou inconscientemente. Uma médico-legista que se tornou o que é, porque viu o pai morrer assassinado na infância, não é apenas uma profissional competente. É alguém que responde a uma chamada que ela mesma não consegue parar de ouvir. Isso é o que torna a nova origem de Kay Scarpetta tão poderosa. Ela não explica a personagem, ela a condena a si mesma de uma forma que só faz sentido quando você entende de onde tudo começou. Você concorda que essa mudança torna a Kay Scarpetta mais humana e mais interessante do que a versão dos livros? Ou acha que alterar a origem de um personagem clássico é sempre uma traição ao material original? Conta aqui nos comentários, deixa o like se o conteúdo fez sentido para você e se inscreve no canal para não perder as próximas análises.